meu povo, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mais um tema. O tema dessa semana tem a ver com o contexto feminino. Olha pra cá, bora conversar um pouquinho sobre a valorização do esporte feminino no Brasil do século XXI, certo? Uma discussão super importante, uma discussão necessária, e é importante que nós verifiquemos então que se o machismo existe na sociedade como um todo, com esse recorte temático, a gente consegue visualizar de forma explícita como o machismo é ruim, como o machismo maltrata, não é? E como que as mulheres, então, muitas vezes são submetidas a uma posição em que não merecem estar por conta de uma construção patriarcal que coloca o homem sempre aproveitando um espaço de prestígio na sociedade, ok? E aí, gente, a proposta é que vocês reflitam sobre a necessidade de se valorizar a mulher no esporte. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é, já que isso é tema de redação, o que é que há de errado na mulher do esporte, não é? Quais são as marcas negativas que nós ainda costumamos encontrar quando eu visualizo uma prática esportiva feita por mulheres? Então, o tema de vocês essa semana precisa começar pensando nisso. Já que valorização é algo positivo, eu tenho que pensar o que é que está de ruim ainda, que precisa ser valorizado ou ser modificado para que as mulheres então possam aproveitar um espaço de destaque nos esportes. É sobre isso que precisamos conversar hoje, ok? Olha para cá então. Trouxe para vocês aqui 5 problemas que a gente consegue visualizar nas mulheres no esporte. Primeiro, restrição da mulher a algumas modalidades. Tradicionalmente, as mulheres ainda não são bem vistas em algumas modalidades esportivas. Não vou muito longe, não. Qual esporte é paixão nacional do brasileiro? Futebol, não é? E ainda hoje nós encontramos muitas barreiras para as mulheres que querem se dedicar à prática do futebol. Então nós podemos, no nosso texto, em um dos desenvolvimentos, refletir sobre isso. A falta de prioridade, a falta de respeito, não é? Que muitas mulheres ainda sofrem em algumas modalidades esportivas. Falta de reconhecimento. Essa foi a palavra que me escapou aqui. Falta de reconhecimento que muitas mulheres ainda sofrem quando decidem se dedicar a uma certa modalidade esportiva. Para além disso, o preconceito histórico sobre o papel da mulher na sociedade. Então, historicamente, mulher não é para jogar bola, não é para praticar nenhum outro esporte. Historicamente, mulher precisa estar em casa, cuidando dos filhos, preparando o lar para o seu marido, não é? Esporte, muitas vezes, é uma atividade de conflito, de toque. É uma atividade que, de fato, precisa ter força para poder executar. E as mulheres, tradicionalmente, nunca foram associadas à força. Por isso, para muitas pessoas ainda hoje, esporte não é lugar de mulher, ok? Pouca visibilidade dada pelas grandes mídias. E aí, claro, galera, quando eu penso em futebol, a visibilidade que se dá para os homens jogadores de futebol nem se compara à visibilidade que se atribui às mulheres que jogam bola, às mulheres que jogam futebol. E eu falo do futebol porque esse é o esporte que movimenta o nosso país. No seu texto, tenha cuidado para não usar só exemplos ligados a futebol. É esporte de modo geral, mas é inevitável você trazer no seu texto alguma referência ao futebol, que é o esporte que é a paixão dos brasileiros de modo geral, beleza? Então reflitam também sobre essa pouca visibilidade que as mulheres esportistas ainda têm na mídia brasileira, certo? Existe ainda um olhar limitado à mulher como um corpo objetificado, então muitos homens querem impor o cuidado que as mulheres devem ter com o seu corpo, porque ainda se acham donos do corpo das mulheres. Então você pode refletir isso no seu texto, a objetificação das mulheres, não é? O assédio que muitas mulheres sofrem por seus técnicos, por seus colegas de trabalho em ambientes esportivos, por jornalistas, não é? Que muitas vezes vão entrevistar essas mulheres e acabam cometendo práticas machistas, práticas de masculinidade tóxica, porque foram criados assim, e aí você vai desenvolvendo então a sua argumentação nesse aspecto. É importante valorizar a mulher no esporte e não depreciar, diminuir a sua condição, beleza? E a crença de que o esporte masculiniza o corpo. Então ainda hoje, muitas mulheres esportistas são criticadas porque dizem
que elas estão desenvolvendo muitos músculos e estão tornando os seus corpos masculinizados. Então eu tenho aí a masculinização do corpo como um elemento que pode chamar muita atenção na discussão temática acerca disso. É preciso, então, reverter todas essas visões equivocadas, todos esses preconceitos, para que as mulheres, então, possam gozar de um prestígio nos esportes da mesma forma que os homens gozam, da mesma forma que os homens aproveitam, beleza? Biologicamente falando, galera, o ser humano, independentemente do sexo, possui 7 capacidades físicas. Quais são elas? Força, resistência, flexibilidade, coordenação motora, agilidade, equilíbrio, velocidade. Gente, essas 7 capacidades físicas, elas estão presentes tanto no homem quanto na mulher. Então é óbvio que tanto homem quanto mulher têm condição de desempenhar uma atividade física, já que essas habilidades físicas, capacidades físicas, são importantíssimas para a prática esportiva. Então, de repente, você começa o seu texto com uma sequência, com pelo menos 3 capacidades físicas dessas 7 que estão aqui, e evidencia que homens e mulheres são dotados dessas capacidades físicas, e por isso, homens e mulheres são capazes de se desenvolverem em atividades esportivas. No entanto, no Brasil, ainda hoje, muitas mulheres são recriminadas quando se dedicam ao esporte. Ou ainda hoje, há uma crença equivocada de que os homens merecem um destaque maior do que a das mulheres em atividades esportivas, que as mulheres não são capazes de se igualarem aos homens em atividades esportivas. Entende? Você se aproveita dessa alusão biológica para poder começar o seu texto, para poder construir a sua argumentação. Certinho? Bora pensar aqui agora em dados estatísticos. Uma referência às Olimpíadas do Rio em 2016. Olha a informação. Desde 1896 se celebram os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Desde essa data, o Brasil nunca participou com maioria feminina entre seus atletas. No último evento, que foi em 2016, pouco mais de 45% dos representantes brasileiros eram mulheres. Então, historicamente, as mulheres sempre se apresentaram em defasagem em relação aos homens nos Jogos Olímpicos, que seriam, não é, que representam, na verdade, a principal manifestação esportiva do mundo inteiro. Em 2016, apenas 45% do elenco de atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos de 2016 eram mulheres, evidenciando, portanto, que ainda existe uma disparidade, que pode parecer mínima, não é? Uma diferença de 10%, mas é óbvio que é muito mais do que esses 10% quando observamos, por exemplo, o holofote que as modalidades esportivas masculinas têm em detrimento à visibilidade que as habilidades esportivas, que as modalidades, esportivas femininas têm em Jogos Olímpicos, ok? Uma reflexão legal, uma reflexão que você pode fazer também para poder construir a sua argumentação. Historicamente, galera, desde a Grécia Antiga, o homem busca o corpo perfeito por meio da atividade física. Os homens helênicos, por exemplo, não se envergonhavam de exibir-se despidos em jogos e em danças. Mais do que isso, os homens da Grécia Antiga, homens que eu falo, sexo masculino, gostavam de se admirar. Lá na época da Grécia Antiga, mulheres não podiam se dedicar à atividade física. Mulheres não podiam realizar atividade física. Por quê? Porque se fizessem isso, torneariam os músculos e isso as deixaria com aparência masculina. Ainda hoje tem muita gente que parece estar presa aos ideais ultrapassados da Grécia Antiga, quando sustenta um discurso como esse para coibir práticas esportivas de mulheres. Entendem? Parece que essa postura ainda se encontra muito presente na sociedade. Mulher pode no máximo dançar, já que a atividade física vai tornear muitos músculos e vai tornar essa mulher um homem, não é? Muito masculinizada. Nenhum homem vai querer ela, reproduzindo então esse machismo enraizado, essa cultura do machismo tão presente na sociedade. Ainda historicamente, é importante pontuar que desde sempre essa noção de masculino e de feminino
privilegia o masculino em detrimento do feminino, associa o masculino a vigor, a força, a poder, a controle, a habilidade, não é? E relega a mulher uma condição de inferioridade, de fraqueza, de debilidade, de sensibilidade excessiva. Então a mulher não é capaz de se dedicar a uma atividade de alta tensão, de alta responsabilidade, como seria então a prática esportiva, ainda na mentalidade de muitos homens brasileiros, não é? Então, desde a pré-história, por exemplo, cabia aos homens caçar, enfrentar os inimigos em guerras, fazer trabalhos tidos como pesados, porque esses trabalhos pesados eram trabalhos de homem. Mulher não se dedicava a trabalho pesado. Tendo uma visão, sendo dotada de uma visão, na verdade, de que esporte é um trabalho pesado, de que o esporte pode promover choque, contato, como já falei para vocês aqui, muitas mulheres acabam sendo vistas como pessoas que destoam daquele cenário devido à ideia de que elas são mais frágeis, que elas se machucam muito mais rápido e que elas não podem, então, entrar num embate, porque muitas vezes não tem sequer equilíbrio emocional para lidar com uma disputa. É o que muitos homens ainda dizem por aí. É preciso reverter esse imaginário, é preciso reverter essa realidade para que haja então a valorização do esporte, das modalidades esportivas femininas no Brasil, beleza? Não consigo fazer uma aula que verse sobre o universo feminino sem citar Simone de Beauvoir. É óbvio, não é? Em uma de suas frases, Simone de Beauvoir fala pra gente que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Então a mulher, ela precisa ser livre para fazer o que ela quiser, para se dedicar ao que ela quiser. Ela não precisa mais se submeter aos desejos dos homens. Se ela quer praticar um esporte, se ela quer representar o seu país, ela pode fazer isso numa modalidade esportiva. É óbvio que ela precisa de apoio para isso. É óbvio que ela precisa necessariamente de um patrocínio para poder então chegar a uma Olimpíada. E tudo isso precisa ser motivado da mesma forma que se motivam homens a aderirem modalidades esportivas em grandes campeonatos, não é? Ainda falando em Simone de Beauvoir, eu tenho que fazer referência a uma obra dela, a principal obra dela, que é O Segundo Sexo, não é? Essa obra de 1949 evidencia que a construção do ser mulher na sociedade se deu por imposição do sexo masculino, colocando o feminino em posição de inferioridade, ou seja, ser mulher se estabelece como uma exclusão daquilo que é ser homem. Se ser homem é ter força, ser mulher é ser fraca. Se ser homem é ter controle, ser mulher é estar sob controle, entende? É essa ideia que Simone de Beauvoir traz pra gente. E quando observamos o desprezo a que muitas mulheres são submetidas em habilidades esportivas, nós ratificamos esse pensamento de Simone de Beauvoir. Ser uma mulher esportista se deu por exclusão daquilo que é ser um homem esportista. Ser um homem esportista é ter dinheiro. Ser mulher esportista é muitas vezes precisar conciliar a carreira do esporte com outras carreiras para conseguir se sustentar, por exemplo. Entende? Então, uma reflexão muito interessante. Com certeza, qualquer jogador de futebol que se aposente, óbvio, jogador de futebol de grandes clubes, não precisará mais trabalhar para o resto da vida. Mas se Marta se aposentar, por exemplo, em entrevista dela que eu li, ela me revela. Ela vai se aposentar do futebol, mas ela vai precisar trabalhar ainda, seja com um negócio que ela vai abrir para ela. Por quê? Porque o dinheiro que ela ganha hoje não vai dar para ela garantir uma aposentadoria tranquila como os jogadores de futebol da seleção brasileira, por exemplo. Entende? Então ainda existe uma disparidade salarial que é uma reflexão também que você pode promover. Tranquilo? Bem, alguns exemplos da realidade. Nós temos a Copa do Mundo de futebol masculino, que acontece de 4 em 4 anos e movimenta o mundo inteiro, não é?
Mas nós temos também, desde 1991, a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que também acontece de 4 em 4 anos, mas não movimenta o mundo inteiro como deveria movimentar, não é? E ano passado, em 2019, pela primeira vez, uma empresa de televisão, não é, um canal aberto de televisão, a Rede Globo, transmitiu os jogos da Copa Feminina de Futebol. Só em 2019, só no ano passado isso aconteceu, não é? A cada 4 anos, a transmissão dos jogos de futebol masculino em Copa do Mundo é um grande evento, não é? Feminino nunca foi, só ano passado então que isso começou a acontecer. E no ano passado, 2019, não é? Houve a transmissão dos jogos de futebol feminino do Brasil, não é? E da final, porque o Brasil não chegou até a final, enfim. Não houve toda aquela transmissão que acontece, por exemplo, na Copa masculina, entende? Então é preciso então dar um espaço maior para as modalidades esportivas femininas nas grandes mídias, como na Rede Globo de televisão. Esse é um exemplo recente, essa é uma situação que reitera a desvalorização da mulher no esporte ou a submissão da mulher a um corpo objetificado por muitos homens, que aconteceu no começo de 2020. O Atlético Mineiro, não é, teve que afastar um dos seus funcionários que atuava no clube como o Galo Doido, que seria o mascote da instituição, o mascote do clube. Por quê? Porque ele pediu para uma jogadora, que é a Vitória Calhau, da equipe feminina, ele pediu para que ela desse uma voltinha no intervalo de um jogo contra a Caldense. E aí o que viralizou na internet, o que saiu na internet, foi exatamente toda essa cena, colocando aquela jogadora que estava ali para mostrar o seu talento no futebol, colocando-a numa condição de mulher. Tem uma moça que está querendo participar da aula aqui hoje. Temos uma condição de uma mulher, então, num lugar de objeto, não é? Ele pede que ela dê uma voltinha e ele sai, então, alisando as mãos, fazendo uma cara de que vai aproveitar daquele corpo, porque aquela mulher que está ali não é uma jogadora habilidosa, é simplesmente um corpo bonito, um rosto bonito no campo de futebol. A mosca foi embora, foi com vergonha, depois que eu falei que ela queria participar da aula, ok? Então, seria também uma reflexão para poder você promover no seu pensamento, na sua redação. Conhecem Pierre de Bourdieu, não é? Conhecem esse sociólogo francês, e vocês conhecem, talvez, a teoria de Bourdieu sobre violência simbólica. O que é a violência simbólica? É exatamente isso que essa jogadora do Atlético Mineiro, Vitória Calhau, sofreu no intervalo do jogo. Não é? Então, a violência simbólica, que é um conceito elaborado por Pierre de Bourdieu, traz para a gente uma noção de que se trata de uma violência exercida pelo corpo social, que é um corpo social machista, sem coação física, causando danos morais e psicológicos à vítima. Então, a partir do momento que eu desprestigio ou que eu subestimo a capacidade de uma mulher no esporte, eu estou colocando-a numa condição inferior. Eu estou provocando nela, eu estou agredindo de forma simbólica. Não tem coação física, não tem violência física neste caso, mas tem uma violência psicológica, tem uma violência moral que deixa sequelas tão duras quanto a violência física. Entende? Para fechar minha aula, então, eu vou destacar para vocês 2 nomes do esporte feminino brasileiro que você pode usar como exemplo na sua redação. Não posso deixar de falar de Marta, nessa minha aula que fala sobre valorização do esporte feminino no Brasil, não é? Quem é que é Marta? Marta é uma jogadora de futebol brasileira. Hoje ela atua no Orlando Pride, nos Estados Unidos, e ela é responsável, não é? Por ser a maior artilheira vestindo a camisa verde e amarela. Ela, vestindo a camisa da seleção brasileira, possui 117 gols contra 95 gols de Pelé, que é o maior homem, o homem artilheiro, a mosca voltou, que é o homem jogador de futebol artilheiro com a camisa da seleção, não é? É importante pontuar também que Marta foi eleita já 6 vezes pela FIFA como melhor jogadora de futebol do mundo, e ela, obviamente, não goza do mesmo prestígio que Neymar goza,
também conhecido como Ney Mídia, do meu ponto de vista, não é? E outros jogadores de futebol masculino que ocupam um status de prestígio, um status de poder que Marta, com todo esse currículo, não é? Não pode ter por ser mulher. E a mulher não ser tão valorizada assim no espaço futebolístico, no espaço do esporte, ok? Para não ficar restrito, então, só ao futebol, trouxe também aqui uma jogadora de basquete, talvez os mais novinhos aí, né, não saibam de repente quem é, Hortência. Hortência é uma ex-jogadora de basquetebol brasileira. Ela é considerada uma das maiores atletas femininas de seu esporte e ela é a melhor jogadora de Copas do Mundo da FIBA e de todos os tempos em 2018. Então ela foi declarada em 2018 como maior jogadora de basquetebol pela FIBA, que é a federação então que está envolvida com o basquete em âmbito mundial. Beleza? Então façam a redação de vocês sobre esse tema, reflitam sobre a necessidade então de mudar todo esse estereótipo lançado à mulher no esporte, verifiquem então a necessidade de reiterar a importância da valorização da mulher no esporte, beleza? Façam a construção de vocês, defendam um ponto de vista e nos encontramos então na próxima semana com mais uma aula. Até mais!